Fala time Caipora, tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 12 de novembro. Iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Lembrando que as análises aqui demonstradas são de minha opinião e não para entradas, beleza? No final deste vídeo teremos nosso bilhete Caipora. Fique até o final para conferir. E inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e não se esqueçam de deixar seu palpite nos comentários. Ative as notificações para ficar por dentro de todos os nossos palpites, beleza? Não se esqueçam, temos na nossa planilha com os resultados dos nossos palpites. O link está no topo dos comentários. E não se esqueçam também que temos o nosso canal no WhatsApp com entradas ao vivo nos finais de semana. Beleza, galera? Sem mais delongas, bora pra intro! Fala, Caiporada! Vamos começar aqui então? Separei Bodoglin versus Aile Sands. Separei vitória no primeiro tempo para o Bodoglin nesta partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Bodoglin de 84%. Ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Alessandro tem 33%. No histórico, temos 14 partidas para o Bodoglin, 6 empates e 8 para o Alessandro. E a média de gols ultrapassa os 2,5 gols. Em séries, o Bodoglin está vencendo as 5 partidas e o Alessandro vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. E verificando nos últimos encontros das duas equipes, o Bodoglin venceu o primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos vitória a casa no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, PSV Eindhoven versus Zoe. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória de 85% para o PSV e ele está com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Zoe tem 44%. No histórico são 22 vitórias para o PSV, um empate e 2 vitórias para o Zoe, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Em séries o PSV vem vencendo e nos últimos encontros das duas equipes houve gols no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos no campeonato, também temos gols no primeiro tempo nas partidas das equipes. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Kifisia versus Panathinaikos. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Panathinaikos de 78% jogando fora de casa e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto que Kifisia tem 44%. O Panathinaikos vem marcando gols nos últimos 6 jogos e nos últimos jogos no campeonato ocorreram over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, AEK Atenas versus Lamia. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o AEK Atenas de 81% e ele está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Lamia tem 50%. E no histórico são 15 partidas para o AEK Atenas, 3 empates e nenhuma partida para o Lamia. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, o Lamia vem marcando nos últimos 6 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do AEK Atenas, temos over 1,5 gols. E nos últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, PAOK versus Panathinaikos. Separei também over 1,5 gols para essa partida. Verificando a probabilidade de vitória para o PAOK de 81% e o Panathinaikos tem 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O PAOK tem 78%. No histórico são 21 vitórias para o PAOK, 2 empates e 2 vitórias para o Panathinaikos. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Panathinaikos não tem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do PAOK, over 1,5 gols em 4 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Celtic versus Aberdeen. Separei o que para esta partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos 78% de probabilidade de vitória para o Celtic e ele tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aberdeen tem 61%. Porém, no histórico de partidas entre as duas equipes, temos 94 vitórias para o Celtic, 12 empates e 12 vitórias para o Aberdeen. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Celtic vem marcando nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos overgoal no primeiro tempo em quase todas as partidas, principalmente na casa do Celtic.
Verificando os últimos jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Livingston versus Rangers. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 75% para o Rangers jogando fora de casa e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está sem perder as 7 partidas. Enquanto o Livingston está sofrendo derrotas nos últimos 4 jogos e tem 22% de aproveitamento. No histórico, o Rangers tem 33 vitórias, 9 empates e 3 vitórias para o Livingston, e a média de gols ultrapassa de 2,5. Em séries, como eu disse, o Rangers vem vencendo e o Livingston vem perdendo, e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Livingston, over 2,5 gols em 3 das últimas 6. Nos últimos jogos no campeonato, over 2,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols. Próxima partida, Carmiotissa versus Ares Limassol. Separei over 2,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 75% para o Ares Limassol jogando fora de casa e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Carmiotissa ele não vence há 9 partidas, tem apenas um empate. No histórico de partidas entre as duas equipes, são 6 vitórias para o Ares Limassol, 4 empates e 4 vitórias para o Carmiotissa. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Carmiotissa, over 1,5 gols em uma de 2 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu acredito que teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Etarvélico versus Ludogorets. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 80% de probabilidade de vitória para o Ludogorets jogando fora de casa e ele tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo a 4 partidas, enquanto o Etarvélico tem 17% de aproveitamento. No histórico são 10 vitórias para o Ludogorets, um empate e nenhuma para o Etar, e a média de gols ultrapassa os 3,5 gols. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em todas as partidas, e na casa do Etarvélico, over 1,5 gol também em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria delas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, União San Gilosi versus Kortrijk. Separei o que para essa partida? Separei over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória de 78% para a União e ele tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Kortrijk ele tem 44%. E no histórico são 9 vitórias para a União, 4 empates e 2 vitórias para o Kortrijk. E a média de gols ultrapassa 3 gols. Em séries, a União vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. Mas nos últimos encontros entre as duas equipes, a União venceu quase todas as partidas. E temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? Verificando nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então, para essa partida, nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Karabag versus Sabeio. Separei Karabag para marcar o primeiro gol da partida. Temos 82% de probabilidade de vitória para o Karabag e ele tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sabeio tem 78%. No histórico de partidas são 25 partidas com 20 vitórias para o Karabag, 2 empates e 3 vitórias para o Sabeio. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Karabag vem sofrendo gols nos últimos 5 jogos e o Sabeio vem marcando nos últimos 10. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, com o Karabag marcando o primeiro gol na maioria delas. Então acredito que para essa partida nós teremos Karabag para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, Áustria Viena versus Salzburg. Separei o que para esta partida? Separei under 4,5 gols. O Salzburg jogando fora de casa tem 53% de probabilidade de vitória e ele está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Áustria Viena ele está sem derrotas nos últimos 7 jogos e tem 72% de aproveitamento. No histórico são 29 partidas para o Áustria Viena, 31 empates e 61 partidas para o Salzburg. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, as duas equipes não têm empates, tá? E verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 4,5 gols na maioria das partidas e na casa do Áustria Viena, under 4,5 gols em todas as partidas. Nos últimos jogos no campeonato, under 4,5 gols na maioria delas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético de Madrid versus Vila Real. Separei o que para esta partida? Separei over meio gol no primeiro tempo. Por que eu separei este mercado? Temos 71% de probabilidade de vitória para o Atlético de Madrid e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Villarreal tem 56%.
No histórico são 14 vitórias para o Atlético de Madrid, 14 empates e 16 vitórias para o Villarreal. E a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Atlético de Madrid vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Villarreal vem marcando nos últimos 7. E nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, principalmente na casa do Atlético de Madrid. Então acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo para esta partida. Beleza, galera? Próxima partida, Barcelona versus Alavés. Separei o que para esta partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo também. Por que eu separei este mercado? Temos 77% de probabilidade de vitória para o Barcelona e tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Alavés tem 39%. No histórico são 21 vitórias para o Barcelona, 4 empates e 4 vitórias para o Alavés. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Alavés vem marcando nos últimos 5 jogos e o Barcelona está sem empates nas últimas 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas, tá? E verificando os jogos no campeonato, temos over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Napoli versus Empoli. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 77% e 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Napoli. E o Empoli está com 28%. No histórico são 9 vitórias para o Napoli, 4 empates e 8 para o Empoli, um pouco equilibrado. E a média de gols também é equilibrada com uma média de 3 gols. Em série são 9 jogos que o Napoli vem marcando gols. E nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das 6 partidas. Últimos jogos na casa do Napoli, over 1,5 gols também em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato tivemos over 1,5 gols também em quase todas as partidas. Então, acreditamos que para essa partida teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Inter de Milão versus Frosinone. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado para essa partida? Temos uma probabilidade de vitória para a Inter de Milão de 80% e ela tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, não perde a 8 jogos. O Frosinone tem 56%. No histórico são 4 jogos e 4 vitórias para a Inter de Milão, com uma média de 3 gols. Em séries, a Inter de Milão vem vencendo e o Frosinone vem marcando gols nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. E verificando os últimos jogos no campeonato, vem ocorrendo over gol no primeiro tempo na maioria também das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, RB Leipzig versus Freiburg. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 68% de probabilidade de vitória para o Leipzig nesta partida e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Freiburg tem 50%. E no histórico de partidas entre as duas equipes, são 18 partidas com 10 vitórias para o Leipzig, 4 empates e 4 para o Freiburg. E a média de gols ultrapassa os 3,5. Em séries, o Freiburg vem marcando nos últimos 6 jogos e o Leipzig não tem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Verificando na casa do RB Leipzig, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols também em maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Bayern Leverkusen versus União Berlim. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Leverkusen de 74% e o União Berlim ele não vence há 9 partidas. O Leverkusen tem 9 vitórias em 9 jogos, 100% de aproveitamento. Temos uma grande probabilidade de uma zebra nesta partida devido à sequência instalada entre os dois times. Porém, vamos acreditar que teremos esse gol no primeiro tempo e podemos ter um over 2 ou 3,5 para esta partida. No histórico são 6 vitórias para o Leverkusen, 4 empates e 1 vitória para o União Berlim, e a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o União Berlim vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos e o Leverkusen vem vencendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol na maioria das partidas no primeiro tempo. E verificando os últimos jogos do campeonato, também temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Colo-Colo versus União La Calera. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos 65% de probabilidade de vitória para o Colo-Colo e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. União La Calera tem 56%. No histórico entre as duas equipes,
São 12 partidas para o Colo-Colo, 6 empates e 4 para a União La Calera, e a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o União vem marcando gols nos últimos 10 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos na casa do Colo-Colo, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Chelsea versus Manchester City. Clássico na Inglaterra. Separei over 1,5 gols para esta partida. A probabilidade de vitória para o City jogando fora de casa é de 56% e ele está com 5 vitórias seguidas, 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Chelsea também está com 67%, mas vem oscilando. No histórico são 29 partidas para o Chelsea, 7 empates e 26 para o City. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando os últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas e na casa do Chelsea, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, West Ham versus Nottingham Forest. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória de 51% para o West Ham e ele está com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Notts Forest tem 44%. No histórico são 11 vitórias para o West Ham, 4 empates e 4 vitórias para o Notts Forest. Em séries, o West Ham não tem empates nos últimos 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e, na casa do West Ham, over 1,5 gols na partida disputada. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Aston Villa versus Fulham. Separei over 1,5 gols para esta partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Aston Villa de 61% e ele está com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Fulham tem 56%. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, temos 15 vitórias para o Aston Villa, 11 empates e 12 vitórias para o Fulham, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, as duas equipes vêm sofrendo gols nos últimos 6 e 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Aston Villa, over 1,5 gols em 3 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para esta partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Brighton versus Sheffield United. Separei over meio gol no primeiro tempo para esta partida. O Brighton tem 76% de probabilidade de vitória e ele tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Sheffield tem 17%. Ele venceu apenas uma partida das últimas 9. No histórico são 6 vitórias para o Sheffield, 3 empates e 1 vitória para o Brighton, e a média de gols ultrapassa 2,5. Em séries, o Brighton vem marcando gols nos últimos 8 jogos e o Sheffield vem sofrendo nos últimos 10. Últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas e na casa do Brighton, over 1,5 gols em uma das duas partidas. Verificando essas partidas, temos over meio gol no primeiro tempo e nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Liverpool versus Brentford. Separei o que para essa partida? Eu separei over meio gol no primeiro tempo também. Temos uma probabilidade de vitória de 69% para o Liverpool e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brentford tem 44%, porém está vencendo há 3 partidas. No histórico são 2 vitórias para o Liverpool, um empate e uma vitória para o Brentford, e a média de gols ultrapassa 3,5. Em séries, o Liverpool vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Brentford vem vencendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando nos últimos jogos no campeonato, over meio gol no primeiro tempo também na maioria das partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos over meio gol no primeiro tempo. Próxima partida, Cuiabá versus Fortaleza. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para as duas equipes e temos 33% de aproveitamento nos últimos 9 para o Fortaleza, que não vence nas últimas 6 partidas, enquanto o Cuiabá tem 61%. No histórico, são 4 vitórias para o Cuiabá, 5 empates e 6 vitórias para o Fortaleza, e a média de gols ultrapassa 1,5 gols. Em séries, o Fortaleza vai sofrendo gols nos últimos 7 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas, e na casa do Cuiabá também under 3,5 gols. Últimos jogos no campeonato,
under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então eu acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols. Próxima partida, Bahia versus Atlético Paranaense. Separei o que para essa partida? Separei um under 3,5 gols também para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória equilibrada para ambas as equipes e o Bahia tem 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Atlético Paranaense também está com 44%. No histórico, são 14 vitórias para o Atlético Paranaense, 4 empates e 6 vitórias para o Bahia. E a média de gols é de 2,5. Em séries, o Atlético tem 10 jogos sofrendo gols e o Bahia não tem empates. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas e na casa do Bahia, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em todas as partidas, apenas uma partida do Atlético Paranaense contra o América que foi 3-2. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos um under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Atlético Mineiro versus Goiás. Separei over 1,5 gols para essa partida. Por que eu separei este mercado? Temos uma probabilidade de vitória para o Atlético Mineiro de 66% e ele está com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Não perde as 5 partidas, enquanto o Goiás tem 39%. No histórico equilibrado, são 10 partidas para o Atlético Mineiro, 10 empates e 11 para o Goiás. E a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Atlético vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas, verificando na casa do Atlético over 1,5 gols em uma de 2 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas, então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Santos e São Paulo, clássico Sansão. Separei o que para essa partida? Separei um under 3,5 gols. Por que eu separei este mercado? Temos um equilíbrio na probabilidade de vitória para as duas equipes e as duas equipes estão com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico também temos um equilíbrio, com 28 vitórias para o Santos, 12 empates e 24 para o São Paulo. E a média de gols ultrapassa os 2,5. Em séries, o Santos não tem derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Santos, under 3,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos no campeonato, under 3,5 gols em quase todas as partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos um under 3,5 gols devido ao equilíbrio das duas equipes. Próxima partida, Vasco da Gama versus América Mineiro. Separei over 1,5 gols para essa partida. Temos uma probabilidade de vitória para o Vasco de 69% e ele está com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O América não vence há 9 partidas, tem 22% de aproveitamento. No histórico são 4 vitórias para o Vasco, 1 empate e 2 para o América. E a média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o América vem sofrendo no gols nos últimos 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Vasco, um jogo com 4-1 para o Vasco. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida, nós teremos over 1,5 gols. Próxima partida, Bragantino versus Botafogo. Separei o que para esta partida? Separei over 1,5 gols também para essa partida. Por que eu separei este mercado? O Botafogo ele está num revés nas últimas partidas e vem sofrendo muitos gols. E o Bragantino está muito bem. Porém, ele tem 53% de probabilidade de vitória e 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Botafogo caiu para 33% e não vence as 5 partidas. No histórico são 5 vitórias para o Botafogo, 2 empates e 2 vitórias para o Bragantino. E a média de gols ultrapassa os 2 gols. Em séries, as duas equipes não têm empates nas últimas partidas. E nos últimos encontros das duas equipes, over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. E na casa do Bragantino, over 1,5 gols em uma de 3 partidas. Últimos jogos no campeonato, over 1,5 gols na maioria delas. Então acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols. Próxima e última partida, Grêmio versus Corinthians. Separei também over 1,5 gols para esta partida. Entramos na zona Soares para este final de campeonato e ele vem marcando muitos gols. Temos uma grande probabilidade de ambas marcam para essa partida. O Grêmio está a 5 partidas vencendo e o Corinthians tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio jogando em casa está com 60% de probabilidade de vitória. E verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 14 vitórias para o Grêmio, 12 empates e 11 para o Corinthians. A média de gols, ela ultrapassa os 2 gols.
Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 2 das últimas 6 partidas, porém nas 2 últimas partidas saíram muitos gols, tá? Na casa do Grêmio, temos under, tá? Uma partida só que ultrapassou o 1,5 gols. Nos últimos jogos no campeonato, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Mas eu acredito que entrando na Zona Soares, nós teremos muitos gols para essa partida. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final deste vídeo. Acredito que vocês tenham gostado dos nossos palpites e também tenham montado bons bilhetes com eles, beleza? Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, trouxe vocês aqui para o nosso bilhete caipora. Separei Karabekh para marcar o primeiro gol da partida, over meio gol no primeiro tempo para União Saint-Gilloise versus Kortrijk, over meio gol no primeiro tempo para Celtic versus Aberdeen, over meio gol no primeiro tempo para PSV versus Zoel. Bodoglin para vencer o primeiro tempo da partida. Coloquei over meio gol no primeiro tempo para Liverpool versus Brentford, over meio gol no primeiro tempo para o Bayer Leverkusen versus União Berlim, over 1,5 gols para Leipzig versus Freiburg, over meio gol no primeiro tempo para Inter de Milão versus Frosinone e por último, over meio gol no primeiro tempo para Atlético de Madrid versus Villarreal. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!